estrela, passamos pela árvore. Hoje é a guirlanda, o nosso símbolo natalino. Guirlanda, ó, que lindas. Eu trouxe algumas aqui. Muito bonitas, né? Eu acho belíssimo isso. Tudo do Natal eu acho belíssimo, gente. Acho belíssimo. Até as balas, né? Ali, ó, uma bala. Tudo eu acho lindo do Natal. Só que, ó, essa a gente deve começar por um jeito diferente, porque o nome é esquisito, né? Guirlanda. Estrela é estrela. Árvore é árvore. Agora, guirlanda, que você usa essa palavra, né? É uma palavra esquisita, não é? Então, por isso eu trouxe a etimologia da palavra. Tivemos que buscar, né? Então, a palavra, ela, em português, ela deriva do francês. Isso eu achei interessante, né? E é usado desde a Idade Média para designar coroas de flores, enfeites circulares e trançados. Ornamentos festivos feitos de folhas, flores ou frutos ou ramos. Lembra que a gente começou a falar do nosso simbolismo natalino, que ele é muito relacionado às mudanças de estação, solstício, né, de inverno, os equinócios, precessão dos equinócios. Lembra disso? Que é uma junção, né, de elementos. Porque o que vai acontecendo? Não é que as coisas vão sendo apagadas, as coisas vão sendo ressignificadas, porque também você não tem mais, né, a cultura, tipo, as bruxas Wicca na floresta, até tem, né, mas não é a mesma coisa, né, gente? Os druidas, então são coisas que vão se transformando, porque as civilizações vão se sucedendo e as coisas vão, né, é como se enraizasse uma na outra. Então é difícil você falar onde começa uma, onde termina a outra, né? Porque as coisas vão se mesclando. Então, olha que interessante, isso aqui ela foi usada praticamente ali por volta, né? Francês, no século 12 e 13, que passa para o italiano e vai mudando o nome, depois para o espanhol até chegar no jeito que a gente conhece. Só que você fala assim, gente, mas aí eu quero saber, porque eu sei dos druidas, né? Dessas coisas de porta que eles colocavam, né? Esses enfeites, não tem nada, lá tem também. Olha que interessante. Origem germânica, mais antiga. Quando você lê germânica, você já lembra dos druidas. Você lembra dos celtas que vão descendo e vão pegando aquela parte ali. A maior parte dos linguistas aponta que a palavra francesa deriva de raízes germânicas. E olha, ela é conectada com esse símbolo aqui, torcer e entrelaçar. Então a gente tem um ramo de, não só agora o formato, mas o jeito que ela é feita. Então ela é um trançado de folhas, de ramos, né? Então é como se fosse a ideia de uma coroa torcida de ramos. Então olha que interessante, né? Um gesto físico de torcer os galhos, que exatamente aquilo constitui a forma primitiva dela, essa coisa circular. Então a gente já tem um ramo de flores, folhas, folhagens, alguma coisa assim, entrelaçado. Então a gente já tem uma forma circular entrelaçada. Gente, o círculo é um elemento universal. Então, você vai ver ele em todas as culturas. Não tem uma que não remeta ao círculo. Não tem jeito. Não tem como fugir. A origens antigas e pagã da guirlanda, na forma circular. O círculo é um símbolo universal, né? Do que? De eternidade, continuidade e de retorno. Então, quando eu estou trazendo uma coisa para a minha porta, né? Porque diferente de cá, as guirlandas ficam na porta, né? Mas aqui não tinha como. Mas a gente usa na porta. Então eu estou trazendo já para o frontispício assim, da minha casa uma imagem muito clara de renascimento, de reconstituição, de abrangência, de início, de fim, sabe? Essa ciclagem. Então, quando eu estou usando isso com um elemento do advento de Jesus, do advento natalício, eu também estou colocando já na porta, para quem? Para quem vem, e esse vem são pessoas e também são espíritos, né? Então, também já deixa uma marca ali, você já está sinalizando alguma coisa. É igual quando você põe a sua espada de São Jorge na porta da sua casa. Você está sinalizando, fala, tô de olho, hein? Nas energias. Não vou deixar. Ai.
Nas culturas pagãs do norte da Europa, especialmente entre os celtas germânicos, o círculo era usado como representação do ciclo da vida, dos ritmos sazonais e do renascimento da natureza. Sazonais, isso, né, que se repete de tempos em tempos, a estação do ano são sazonais, né? Como o inverno era rigoroso, né, tornava o sol fraco. Aí vocês vão pensar lá naquilo que eu coloquei no vídeo, né, no ângulo de incidência do sol, né? Então por isso que parece que o sol está mais fraco, não é que está fraco, né, gente? Mas o jeito que os raios incidem sobre a Terra está realmente diferente. Então, pensando nesse inverno rigoroso, né, nessa questão, a ideia de voltar à primavera é como se voltasse realmente a vida, né, na sua plenitude. É como se ela estivesse disposta de novo a nos acolher. Porque se você pega um inverno bem rigoroso, o que você pode pensar de produtos vegetais para essa época? Né, gente? Pouquíssimas coisas. O inverno rigoroso, né, Tatá? Então representa um caminho do sol voltando à esperança da vida. Daí a origem dos usos das guirlandas circulares nos solstícios de inverno. Aqui eu trouxe um pouquinho de alguma coisa para a gente pensar o símbolo universal disso aqui. Independente da cultura, o círculo aparece como símbolo de totalidade, de eternidade, de movimento contínuo, de perfeição, de unidade entre os opostos, de harmonia cósmica. Isso ocorre porque o círculo é sem início e sem fim, por isso sempre foi associado ao sagrado. Então você vai ver em tudo quanto é representação essa ideia circular, né? Se a gente for pensar no espiritismo mesmo, ele sempre vai falar desse ciclo, dessa ciclagem das reencarnações. Então essa circularidade representando essa questão de a sua ação vai gerar uma reação, o seu renascimento está relacionado com uma coisa que você já fez. Você vê que tem todo um amarrado que parece circular. Alquimia. Por que eu trouxe alquimia? Porque a gente faz isso muito no André Luiz, né? Aí quando eu não aguento, às vezes eu trago. A gente tem um símbolo na alquimia que é o Ouroboros. O Ouroboros é uma serpente mordendo o próprio rabo, que pode também ser um dragão em algumas representações, mas o símbolo é o mesmo, formando um círculo, ela mordendo o próprio rabo, né? E essa cobra, né, mordendo a si mesmo, é muito emblemática, né? Principalmente pensando nessa coisa esotérica, né? E ela vai simbolizar o quê? A união dos contrários, a vida e a morte, a luz e a sombra, o nascimento e morte. Agora a gente está num processo de nascimento, mas também vai ter a morte de Jesus, né? Também vai ter um momento que a gente vai ter o nosso Calvário. Então sim, a gente, né, se abre para esse nascimento, mas para esse nascimento existir, também tem que morrer algumas coisas dentro de nós. Então quando Jesus vem, tem uma marca muito, muito dolorosa da vinda de Jesus, que é, né, que está narrado ali como a morte dos nascituros. Então você fala assim, para ele vir tem que morrer, então matar as criancinhas. Não, gente, mas para Jesus nascer na gente, algumas coisas em nós tem que morrer. Para a semente virar árvore, ela tem que entrar no solo, apodrecer escuro e morrer e virar outra coisa. Então sim, tem um preço a se pagar. Para a gente virar realmente cristão, tem certas mortes que a gente precisa viver dentro de nós, né? Então é um símbolo alquímico de dissolução e de reintegração. Aqui a imagem da Ouroboros. Trouxe duas aqui, né? Porque aqui também tem parece o infinito. Então algumas representações você vai ver isso. E é essa mesma representação. E se eu for partir, né? A gente percebe isso aqui muito, muito, muito facilmente. Outra coisa que a gente vê bastante são, né, as ideias das formas geométricas pitagóricas. E que vai trazer para a gente, o Pitágoras é mestre nisso, em falar que o símbolo perfeito é o do círculo. Me falta conhecimento, mas seria muito interessante se ouvir um professor falando sobre isso.
sobre como que dentro do círculo você coloca todas as formas ali, sabe? Geométricas com cálculos, sabe, gente? É lindíssimo. Não consigo, fico devendo, mas que vocês procurem e vão ver sobre isso. Procurem, pesquisem, assistam um professor falando sobre isso. É muito interessante. Para a escola pitagórica, cada forma geométrica era uma expressão da ordem cósmica. Aqui a gente está falando na parte simbólica, mas há uma parte matemática disso que a gente está falando. E é isso que eu queria que vocês fossem assistir, que é muito legal, que é muito interessante. O círculo era uma figura de perfeição absoluta na harmonia matemática do Uno, a origem de todas as coisas, do movimento uniforme dos astros, que depois o Platão vai falar disso aqui lá no Timeu também. E quando o Platão também usa essas ideias de expressões geométricas para falar da manifestação na matéria. Ele usa também essa expressão. Então a guirlanda, como um círculo usado em um rito, traz essa mesma lógica. É um pequeno cosmos, né, que se pendura na porta como um símbolo de ordem, harmonia, plenitude entrando no nosso lar. Junto com tudo isso que o Natal está nos convidando a viver, esse renascimento, né? No caso, esse nascimento, porque esse momento é o momento, né, do advento. Entre as tradições celtas, o círculo também marcava o ritmo natural, né? Então era muito interessante essa ideia de marcar o movimento solar. O movimento solar também era tido dessa maneira. No Antigo Oriente a gente também tem isso, mesopotâmios, assírios, os persas, os medos também usavam símbolos circulares, né? Então, diversas culturas semíticas mesopotâmicas usavam amuletos circulares em proteção, discos solares, anéis mágicos, selos circulares contra o mal, coroas de ramos como votos de bênção. Sabe a coroa que você bota? É tudo ligado ao mesmo símbolo, sabe? Essa ideia está no mesmo símbolo. Então, a forma circular cria um limite. Então pensa quando você era bruxa e que você fazia o círculo no chão. Sim. Né? Você lembrou, Dir? Você sabia que você ia lembrar. Você está limitando, né? Então você tá realmente limitando, né? Uma membrana simbólica entre o que é mágico, o que você está manipulando e o que está fora do círculo. Para mim que adoro, né, um filmezinho assim mais dark, sempre tem, né, o círculo de proteção que você faz. Né? Então ele delimita. Coloca o portal, né? Também. Então ela vai delimitar, né? Então a nossa guirlanda vai delimitar a nossa porta com o exterior. Aí você fala assim, mas eu tô lembrando aqui esse negócio de porta e tal, tem alguma coisa a ver lá quando o Espírito passou e falou que era pra gente marcar a porta, quando a gente ainda tava lá no Egito e tal, para não matar as pessoas. Gente, lembra que um símbolo entra no outro, não posso falar que a guirlanda é o anjo da morte passando e que tá me livrando do mal, mas você vê que tem uma marca, demarca, né, o aqui dentro preservado e o lá fora, né? Então há essa demarcação. Então a guirlanda da porta carrega essa função ancestral, marcar uma fronteira sagrada no lar, né? Marcar um território. Cristianismo e a guirlanda como círculo de salvação. Quando a tradição pagã é cristianizada, o círculo passa a simbolizar o amor eterno de Deus, a vida que não acaba em Cristo, a plenitude da encarnação no Natal, a coroa da vida prometida nas cartas apostólicas. Assim, a guirlanda não é um simples adorno, bonita, belíssima, não sei o que, ela carrega um símbolo muito grande. É um símbolo espiritual, uma representação do círculo eterno que governa a existência, reinterpretado em diversas tradições, até se tornar um símbolo natalino. Fim, alguma pergunta sobre a guirlanda? Não, né? Porque já deu. Eu dava uma fala rapidinho. Eu lembrei que obviamente não sabia nada disso, né? Só sabia que a guirlanda era um círculo que estava com ponta, ok? Mas eu lembro que minha mãe fazia várias guirlandas e presenteava. Então, na minha cabeça, olha só, ela falava que aquilo era uma forma, um tipo de presente. Então, por exemplo, ela fazia guirlanda com coisinhas de comida.
Não sei se você já viu essa Já vi. comidinha. Aí ela falava que era fazer prosperidade. Aí a guirlanda de varinhas que foi. A da bala de morango, né? Que é super bonito. Então eu achei interessante, porque assim, de uma forma ou de outra, estavam presenteando e tentando trazer algum tipo lá, fartura, alguma coisa. Mas não, eu lembro que ela fazia o presentinho dela da Arthur, sabe? Muito simbólica. Muito legal, né? Muito simbólica. Legal, você falou. E aí ela fazia. Pra uma ela fazia essa daí de comidinha, pra outra ela fazia só com coisinha vermelha, coisa do tipo. Ela sempre fazia. Alguma coisa ela dava de presente a Arthur. Era que menino. Muito legal, muito legal. Bom, então a gente vai ter mais alguns encontros para colocar.